Para obter a arrecadação dos impostos em natura, quer dizer, partes da safra, em geral, o mansaptar precisa da ajuda de um líder, um administrador dentro da aldeia, ou sobre algumas aldeias, que geralmente ele pertence à maioria não muçulmana, quer dizer, na maioria dos casos ele é um hindu, e ele vai ter o controle administrativo, os livros onde são escritos exatamente as responsabilidades, obrigações dos camponeses a entregarem, a pagarem seus impostos. Parte da safra, em geral, é mais ou menos um terço da safra. Tendência histórica na Idade Moderna é que os camponeses precisam cada vez pagar mais, uma parcela maior de sua safra para os líderes. Eventualmente, em tempos mais críticos, vai chegar a metade da safra. Cada vez que eles pagam mais safra, obviamente sobra mais para os próprios camponeses e suas famílias. Então, a consequência, o resultado vai ser um paulatino empobrecimento do campo rural. Sim? Eventualmente, este campo rural vai se tornar uma zona de fomes, mas então já estamos na época dos ingleses. Estes líderes locais, administradores responsáveis pela arrecadação dos impostos, a maioria dos casos são hindus locais, se chamam zamindares. Sim? Aliás, você pode ver ali também um edifício que é tão famoso que se tornou quase um símbolo da cultura indiana, e isto se chama Taj Mahal. Taj Mahal é um mausoléu que o imperador, após Akbar, seu filho foi Jahangir, e depois houve o neto que se chama Shah Jahan. Shah Jahan, entre seu harem, teve uma mulher preferida, Mumtaz Mahal, e quando ela morreu jovem demais, então ele foi tão triste que ele fez erigir para ela este enorme mausoléu, que foi um auge da arquitetura, que, como você pode bem ver, combina elementos das artes indianas propriamente ditas com influências muçulmanas. Nós falamos, obviamente, de uma dinastia muçulmana. E então nós chegamos agora a meados do século XVII, este império então está no auge de seu poder, combina elementos persas, elementos árabes e turcos, vindo do mundo muçulmano, com elementos indígenas indianos, e o resultado é uma cultura extremamente refinada, com artes e música, pintura, também livros, literatura, filosofia, etc., muito desenvolvida, que também os visitantes de outros países, inclusive da Europa, são bem impressionados por isto. Por outro lado, isto não é totalmente uma rua de sentido único, pois também os pintores, e também isto, de certa forma, indireta, faz parte da história das relações internacionais. Como eu disse, relações internacionais não são só generais e diplomatas. Temos também relações religiosas, relações artísticas, etc. E você pode ver nas miniaturas indianas desta época a influência direta de pintores do Renascimento italiano, que não direto, mas indireto, pois cópias de quadros italianos do Renascimento foram feitos por viajantes europeus, eventualmente chegaram à corte dos grão-mogols na Índia, e os artistas ali foram influenciados, por exemplo, vão introduzir a ideia da perspectiva e outros elementos da arte europeia, mas ok, eu vou deixar isto do lado, como são basicamente detalhes, e vamos agora para o declínio deste império. O declínio é um pouco uma palavra forte, pois antes do declínio o império vai para um auge de poder e de extensão sob o próximo e último grande imperador, que se chama Aurangzeb. Aurangzeb não foi o mais velho filho, houve um irmão mais velho, um tipo místico, muito progressista, muito simpático, que escreveu inclusive livros onde ele está propondo que hinduísmo e islã, ele obviamente é um muçulmano, mas que ambos são rios que vêm de uma fonte comum divina, então ele está teologizando uma combinação destas duas religiões que
entre si devido à maior parte da população da Índia. Mas quando chega o momento quando o novo sultão precisa assumir, então o irmão caçula, Aurangzeb, faz uma guerra bem-sucedida contra seu irmão, Dara Shikoh, fez decapitar o irmão e ele assume o trono. E Aurangzeb, diferentemente de seu irmão mais velho, é muito intolerante. Ele é pessoalmente muito sincero, um muçulmano muito rígido, que então um protótipo, digamos, dos talibãs de hoje, mutatis mutandis. E então ele se arrepende do que fizeram seus antecessores, pai, avós, etc., que em seu olhar foram muito leves, muito tolerantes demais para com os hindus. Ele pensa que fazendo isto, eles enraivecem Deus e que a gente precisa então mudar esta política. Então, no lugar de continuar a política de tolerância para com a maioria hindu de sua população, ele vai reimpor o jizya, o imposto para não muçulmanos. Ele faz guerras contra outros príncipes hindus. Ele vai destruir templos hindus e, obviamente, todas estas políticas vão produzir uma frustração cada vez maior entre a população hindu, que compõe a maioria de seus súditos. Então você tem uma situação paradoxal, pois militarmente ele é muito bem sucedido. Mas mais bem sucedido que ele tem, mais territórios que ele conquista, que são sempre territórios contra principados hindus, que antes ainda foram independentes, remanescentes, mas que agora então são integrados no império cada vez mais mega império de Aurangzeb. Então ele se expande militar e territorialmente, mas paradoxalmente mais ele se expande, mais a insatisfação entre seus súditos está crescendo. Então, num certo momento, você pode ver na história da Índia desta época grandes revoltas de príncipes hindus. E estes líderes são liderados na época século houve já antes, no século XVII, agora chegamos no fim do século XVII, começo do século XVIII. O líder foi Shivaji, e eles fazem uma conglomeração de príncipes hindus revoltados que se chamam os Marathas. Eles têm um certo êxito, mas não conseguem durante a época de Aurangzeb de se implantar. Eles são importantes por dois motivos. Em primeiro lugar, eles tiram da legitimidade do regime dos Grão-Mughals. Então, após Aurangzeb, e ele morre nos primeiros anos do século XVIII, então é vagamente, digamos, contemporâneo de Luís XIV na França. E quando ele morre, o império enfraquece, nunca mais vai se restaurar de forma suficiente, e pelo contrário, cada vez mais vai ter revoltas de príncipes hindus e também de governadores muçulmanos entre os mansabdars do regime dos próprios Grão-Mughals, que não dizem você não tem mais o direito, mas que praticamente falando, na realidade, a província que eles controlam, eles vão se tornar cada vez mais autônomos, vão cada vez mais reticentes em devolver os impostos e outros recursos para o imperador em sua capital. Então, o resultado vai ser neto um enfraquecimento do regime dos Grão-Mughals após Aurangzeb, no decorrer do século XVIII. Em segundo lugar, isto provavelmente no longo prazo não menos importante, que a reação dos hindus contra os muçulmanos também vai tornar o hinduísmo mais rígido, mais retrógrado, mais fechado. Por exemplo, o sistema de castas, que de qualquer forma já teve uma tendência para dividir a população e, de certa maneira, produzir uma inércia social e econômica, mas isto vai se tornar ainda muito mais fechada e, desta maneira, então, vai produzir futuramente também problemas para a Índia. E hoje nós temos na Índia um fundamentalismo hindu. Obviamente vocês conhecem do noticiário fundamentalismo muçulmano, grupos como a Al-Qaeda e outros grupos islamistas que querem estabelecer em vários países muçulmanos regimes que se baseiam na lei religiosa, a Sharia. Então o conceito de fundamentalismo islâmico é bem
espalhado e popular ou impopular, mas é conhecido no mundo. Mas isto não é de jeito nenhum o único fundamentalismo que existe no mundo. Existe também fundamentalismo entre protestantes no cristianismo, tem fundamentalismo judaico em Israel e tem também hoje entre os hindus na Índia um movimento fundamentalista hindu que então glorifica o passado hindu e que é extremamente anti-muçulmano, muito forte. E isto tem produzido nas últimas décadas frequentemente atritos e conflitos armados e até massacres entre hindus e muçulmanos na Índia. Então as tensões entre estas comunidades são sempre bastante grandes. Mas ok, isto é da contemporaneidade, então cai um pouco fora de nossa discussão. Então, antes de ir para o fim desta discussão sobre a Índia na Idade Moderna, nós precisamos ainda discutir alguns pontos mais gerais destas interações entre as duas grandes religiões. Aliás, você pode ver esta imagem é bem interessante, pois ele mostra um imperador grão-mogol, mas não Akbar. É um dos sucessores de Akbar, seja Jahangir, seja o neto Shah Jahan. E na época já, embora foi antes da restauração anti-hindu e anti-tolerante sob Aurangzeb, então isto é meados do século XVII, este imperador também já é muito mais olha para a ortodoxia islâmica do que para a tolerância com outras religiões no subcontinente indiano. E você pode ver isto como ele está, então, encontrando na imagem, por exemplo, aqui você pode reconhecer o rei da Inglaterra, Jaime I, sim, então deve ser Jahangir, o filho de Akbar, começo do século XVII. Isto é Jaime I, e então ele está na imagem, ele é então um colega rei do imperador em Agra, na Índia, mas ele está um pouco periférico na imagem. Também este imperador otomano está periférico, mas a atenção do imperador, do sultão, é voltado para um sábio muçulmano que vai e dá a ele o Alcorão. Então isto simboliza como o mais importante para este imperador é de manter a supremacia do Islã, apesar de vários cálculos políticos, sim? Então, o que também simboliza, de certa forma, uma incompatibilidade entre hinduísmo e islã. São duas religiões, como eu já disse, que são muito diferentes entre si. O hinduísmo, então, tem muitos deuses, é um sistema politeísta. O islã é um monoteísmo extremado, que enfatiza estritamente a unicidade de Deus. O hinduísmo também é uma religião que é muito pluriforme. Você pode viver o hinduísmo de várias formas, tem muitos rituais. O Islã é muito mais unificado, tem variações regionais, mas basicamente é a mesma religião para todos. E também o Islã tem uma ênfase muito mais forte na vida ética, enquanto o hinduísmo tem muito mais a ênfase na retirar da vida social e de individualmente buscar sua libertação. Sim, é uma certa influência, talvez, do budismo sobre o hinduísmo. Também o hinduísmo é a religião que sustenta, que inventou e depois justifica o sistema de castas. As castas implicam numa hierarquia da sociedade onde todo indivíduo, cada indivíduo tem seu lugar e ele não pode escapar deste lugar. Ele tem deveres, ele tem obrigações, ele não pode ir para outra profissão, ele não pode casar com quem ele quer. Pelo contrário, o Islã é uma religião onde todos os seres humanos são criaturas iguais frente ao Criador, a Deus. Então não existe esta hierarquia. Obviamente tem sistema absolutista do sultão e na prática tem muitas diferenças, mas elas não são religiosamente justificadas. Basicamente elas violam ou elas estão em tensão com os princípios da religião. E também o hinduísmo é uma religião para toda uma população, mas não para todo o mundo. É uma religião ou civilização de uma certa
certa região. Por outro lado, o Islã não é a religião para uma certa população ou para uma certa população, é uma religião que se endereça à humanidade inteira e que também implica na ideia que você precisa converter a humanidade inteira a esta religião. Então, em todas as maneiras como você olha, você vê só contradições, contrastes, diferenças difíceis para fazer a ponte entre estas duas religiões. Então, as tensões de antemão foram muito grandes, elas só crescem ao decorrer do tempo, apesar de tentativas de fazer a ponte ou de desenvolver uma coexistência. Nós já falamos da política mais tolerante de Akbar e poderia também mencionar duas outras coisas. Em primeiro lugar, você tem dentro do Islã também uma tendência menos rigorista, menos puritana e mais mística, que se chamam os sufis. Sufis são místicos que buscam a unidade da alma com Deus, e então isto tem um paralelo com yogis de yoga, no hinduísmo. E na realidade, na Índia, houve muitos diálogos religiosos e contatos e influências mútuas entre estas duas religiões também. E, em segundo lugar, também novas religiões foram estabelecidas na Índia que tentaram de combinar o melhor de ambas estas religiões, o Islã e o hinduísmo. Mais conhecido deles são os Sikhs. Os Sikhs eventualmente vão ser perseguidos tanto por muçulmanos quanto por hindus, e até hoje eles englobam uma população de algumas dezenas de milhões, particularmente na Índia, onde sua capital é Amritsar, com o Templo Dourado, mas também outros países do mundo. De qualquer forma, então, as tensões são muito grandes entre estas duas populações, e o princípio que se estabelece e que se mantém ao decorrer dos séculos do Império Grão-Mogol, então, um tipo de feudalismo militar que é usado pelos líderes, pelos sultões, através desta hierarquia de seus oficiais, controlando o império, controlando as aldeias e as cidades, mas que também, então, mantém um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da política de cada sultão, uma divisão da população em, digamos, súditos de primeira classe e súditos de segunda classe. Aqueles muçulmanos que têm mais direitos e aqueles não muçulmanos que têm menos direitos. Sim? Então, nós podemos admirar a tolerância de certos destes imperadores e sultões muçulmanos na Índia, também em outros lugares muçulmanos decorrer de sua história, mas nós não podemos dizer que a tolerância dentro do Islã é a mesma coisa como a tolerância no mundo moderno, pois no Islã se baseia na supremacia de uma religião e da aceitação da existência de algumas outras religiões, como concessão, enquanto a tolerância moderna se baseia na ideia que nós não podemos saber, ou que a comunidade de antemão não pode optar pela supremacia ou a verdade de qualquer religião e que, consequentemente, todas as religiões devem ter as mesmas prerrogativas ou direitos dentro da sociedade. Então, eventualmente, pelo processo de conversões, chegamos então a uma situação onde uma parcela cada vez mais significativa da população anteriormente hindu se converta ao Islã e, eventualmente, chegamos também a uma situação onde certas zonas geográficas do subcontinente indiano vão ter mais muçulmanos do que hindus. E isto, no século XX, vai ser a base da ideia que quando a Índia chega à independência, os muçulmanos têm direito a um território para eles, onde eles são a maioria, isto é hoje exatamente Paquistão e Bangladesh. Mas isto não quer dizer que muçulmanos você não encontra em outras partes da Índia, pelo contrário, até hoje então tem na Índia uma grande maioria de muçulmanos, grande maioria de hindus, mas dentro desta população indiana tem também uma pequenina minoria de 15% que são muçulmanos, mas 15% de uma população de 1 bilhão 200 milhões chega a ser uma população de 150 milhões ou por aí. E então isto é quase a população de todo o Brasil, que são muçulmanos dentro
dentro da Índia. Ou seja, você tem tantos muçulmanos hoje na Índia quanto em todo o Paquistão. O resultado, porém, desta tensão entre ambas estas comunidades, a muçulmana relativamente mais nova, resultado de conquistas, e a civilização hinduísta que já existia antes, o resultado da incompatibilidade é que vai ser muito difícil de desenvolver um nacionalismo indiano que abrange todos. Sim, pois as identidades religiosas estão colocando entraves a esta consciência que todos nós somos indianos e precisamos nos resistir à ocupação estrangeira. Exatamente, então começa uma ocupação europeia e vou te dar o início desta ocupação e depois, quando a gente discute sobre o Império Britânico e a Revolução Industrial no século XIX, vamos também ver como a Índia vai ser implicada nisto. E então, a partir já do começo do século XVI, europeus chegam nos descobrimentos à Índia. Em primeiro lugar, então, são navegadores e mercadores portugueses, depois ingleses, franceses, holandeses e outros ainda. E no primeiro momento, então, a motivação dos europeus foi de alcançar as Ilhas das Especiarias. Vocês te lembram que eu te expliquei isto quando nós analisamos a primeira onda de colonização. Estas especiarias fecharam na Europa preços muito altos, então foi um produto e também uma possessão onde se fizeram, onde cresceram estes produtos, muito importante para a potência que conseguiu eventualmente conquistar estas chamadas Ilhas das Especiarias. Ora, as Ilhas das Especiarias são hoje parte da Indonésia, Molucas, Amboina, etc. Os ingleses tentaram, os portugueses tentaram antes dos ingleses, mas eventualmente estas zonas, estas ilhas caíram sob controle dos holandeses. Então, durante o século XVII, os holandeses foram mais ricos do que os ingleses, graças à exploração destes produtos comerciais. Os mercadores ingleses não puderam se manter contra os holandeses na Indonésia. Aí, eventualmente, após várias derrotas, eles se satisfazeram com eu diria, entre aspas, prêmio de consolação. Muito menos rica, mas ainda importante e interessante, isto é a Índia. A Índia foi considerado como, assim, também bom para ter, mas menos bom do que as Ilhas das Especiarias, pois ali o grande produto foram os têxteis. Ali, aliás, você pode ver produtos têxteis estampados, tecidos estampados, muito bonitos, muito finos, que também foram assim, populares cada vez mais no mercado europeu, então também foi interessante para comercializar, mas relativamente você ganhou mais com especiarias. Na Índia cresceu pimento, mas não cravo e canela e estes outros produtos, especiarias que foram assim, mais caras na Europa, então Índia foi considerada prêmio de consolação. É um paradoxo, pois obviamente no longo prazo a Índia se tornou um país muito mais importante do que a Indonésia ou a Malásia, mas ninguém podia saber nesta época. Os ingleses então se estabeleceram competindo contra outras potências colonizadoras, portugueses, por exemplo, Bombaim, hoje Mumbai, foi uma possessão portuguesa, e quando uma princesa portuguesa casou com o rei da Inglaterra, ela trouxe Bombaim como dote, como prêmio para o casamento, e então, desde então, Bombaim se tornou inglês. A Inglaterra também encontrou concorrentes franceses, dinamarqueses, holandeses, Ceylon, mas tudo isto precisamos então manter dentro da perspectiva correta. Os ingleses e os outros colonizadores europeus foram tolerados pelos grão-mogóis na Índia, na periferia da Índia, no litoral, para que eles possam comerciar, e quando eles comerciam também, os grão-mogóis também lucram com isto.
Então não é uma verdadeira colonização. É uma presença europeia relativamente fraca, mas fortalecida pelo fato que os navios europeus são mais fortes e eles controlam os mares. E os próprios grão-mogols negligenciam e nunca vão fazer uma marinha, assim, diferentemente dos turcos otomanos. Então são feitorias e estas feitorias se mantêm, mas quando a Índia, os reinos indígenas na Índia vão sofrer catástrofes e declínios no século XVIII, então isto vai dar uma entrada para os europeus se estabelecerem de forma mais substancial dentro da Índia. E um inglês importante que vai, em meados do século XVIII, conquistar o que hoje é Bangladesh e Calcutá, esta zona de Bengala, para a Inglaterra, é Robert Clive. Ele não foi o único, mas é um dos nomes mais conhecidos neste desenvolvimento. Então, exatamente, chegamos à primeira metade do século XVIII e você pode ver nesta imagem que, aliás, representa uma revolta de muçulmanos no sul da Índia contra colonizadores ingleses. Mas é a época, em geral, do declínio dos grão-mogols e a situação é bastante caótica, nós não entramos nos detalhes. Você tem um declínio interno, por motivos que já expliquei, do reino dos grão-mogols, estabelecimento, revoltas de príncipes hindus que se revoltam contra os grão-mogols, governadores muçulmanos de províncias dos grão-mogols, chamados nawabs, que se tornam praticamente autônomos, e todo este caso ainda é piorado pelo fato que na mesma época tem invasões a partir do Afeganistão de hoje, novas invasões, e o resultado é um deslocamento da população, massacres, por exemplo, Delhi é massacrado durante esta época, grande cidade, aliás, empobrecimento geral da população, um caos interno, e esta situação caótica é exatamente o que vai dar uma abertura para ingleses e para franceses para entrar e mexer na política interna indiana entre estes vários príncipes. Então, eles vão se concorrenciar entre si, estes franceses e ingleses, mas fazem isto fazendo as mesmas políticas de se tornar amiguinhos de algum príncipe local e de prometer de organizar para ele um exército usando nova tecnologia bélica, novas disciplinas de treinamento de soldados indianos por oficiais europeus, para que ele possa derrotar o Maharaja vizinho. E quando então ele derrotar, então o preço que ele precisa pagar é uma presença comercial e política mais forte dos ingleses ou dos franceses. Então eles estão em competição. E aliás é importante também lembrar quem faz esta colonização em nome da Inglaterra não é o Estado da Inglaterra. Eu também expliquei isto, que quem coloniza em nome da Inglaterra a Índia é o East India Company, a Companhia das Índias Orientais, que esta companhia a ações recebera do governo inglês um monopólio para conquistar e administrar e explorar as zonas das Índias Orientais que a companhia conseguiria. Na prática, isto se torna uma exploração, às vezes, muito desumana e também descontrolada, com muita corrupção. E então, isto é o que, eventualmente, mas então já chegamos em meados do século XIX, muito mais tarde, vai provocar uma grande revolta na Índia, entre os indianos, contra os ingleses da East India Company. E quando o exército inglês derrota finalmente esta revolta, então eles vão também acabar já com o East India Company e tornar a Índia uma colônia do Estado da Grã-Bretanha. Sim? Então, isto é a situação no final do século XVIII e basicamente também o fim desta explicação da Índia, pois o resto vai então ser integrado na discussão da colonização do século XIX. A Índia, então, é vítima tanto de caos e de fragmentação interna quanto de invasões de fora. O resultado é um enfraquecimento
generalizado, o enfraquecimento vai possibilitar, vai dar uma brecha, uma entrada para a influência inglesa e francesa, e os ingleses e franceses vão se concorrenciar entre si para ver quem tem mais possibilidades, mais recursos para se tornar a potência predominante na Índia. Durante a época, o século XVIII, gradativamente, os ingleses se tornam mais fortes do que os ingleses, mas até a época de Napoleão Bonaparte, o jogo ainda não é jogado e durante a Revolução Francesa, por exemplo, os franceses também vão tentar fomentar entre a população indiana revoltas contra os ingleses nestas zonas já colonizadas pelos ingleses. Eventualmente, isto não deu certo, os ingleses vão derrotar a influência francesa, final do século XVIII e depois no começo do século XIX. Então, os agentes do East India Company inglês vão rapidamente expandir sua influência sobre a grande parte do subcontinente indiano. Então, a maneira como isto se faz é basicamente o que começa com uma influência para certos direitos, certos privilégios para mercadores estrangeiros, ingleses ou franceses, para comerciar. Isto se torna gradativamente, se transforma em prerrogativas militares e políticas, e o que antes foi uma mera tolerada presença comercial, após algumas décadas, ou após um século, se transforma numa colonização política e, eventualmente, uma exploração econômica, mas então já estamos muito mais para frente, e como a exploração de produtos de tipo indiano vai, no metrópole, na Inglaterra, por si, ter um papel muito importante na Revolução Industrial, é algo que precisamos discutir na aula sobre a Revolução Industrial. Então, com isto, nós chegamos à conclusão desta discussão da história da Índia até mais ou menos 1800, e o resto, a história da Índia no século XIX, então vamos discutir quando se discuta do século XIX nas relações internacionais a partir da Europa.